Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Para quem acha que franquia é só abrir uma unidade e esperar dinheiro cair, hoje a gente vai conversar com um cara aqui que construiu mais de 250 unidades no Brasil e vamos falar um pouquinho, André Pivete, da First Class, veio contar um pouquinho da história dele aqui e dar dicas de crescimento, falar um pouquinho de mercado e falar das experiências dele. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Obrigado, Cássio. É um prazer estar aqui com você nesse estúdio que foi o primeiro estúdio que eu gravei, né? Afinal de contas, nunca tinha gravado, o cara 100% analógico, começou a cair para o mundo digital. Muito obrigado pelo convite. Vamos hoje contar um pouquinho o começo da sua história e a gente vai pegando alguns gatilhos, contando as experiências aí que você deve ter milhões de experiências para crescer a empresa de 1 para 250 unidades, faturamento de R$500 milhão projetado. E a gente também aqui está gravando em 2026, então perguntar um pouquinho do ano de 26, vamos falar um pouquinho disso. Conta um pouquinho como é que começou e como é que foi essa coisa de você começar a First Class? Como é que deu essa história aí? Na verdade, eu era representante comercial, né? Da Teca Tecelagem. E quando eu comecei a trabalhar na Teca, eu já enxerguei de cara que existiam só dois modelos de negócio, que era o modelo de negócio de produtos populares, onde eram vendidos em supermercados, em lojas de departamento, e poucas lojas de grife vendendo produtos bons, mas muito caros. E ali eu tive a certeza que se eu tivesse uma empresa no meio do caminho, eu poderia conseguir escalar. Desse sonho nasceu a história da First Class há 26 anos atrás, praticamente, né? Quase que 10 unidades por ano. Quase que 10 unidades por ano. No começo, a gente já nasceu com esse propósito de fazer diferente. Então, eu comecei a falar, por exemplo, de fio, quando ninguém no Brasil falava. Eu comecei a falar de 180 fios, comecei a falar de percal. Isso era uma coisa que é muito falada fora do país, mas ninguém no país falava. Então, assim, eu já comecei a me distanciar da concorrência a partir disso. Daqui a pouco fui ganhando escala, comecei a trazer produto importado para dentro do país, também que eram produtos de uma qualidade superior a preços que ninguém fazia, e aí a First Class foi ganhando corpo, ainda com loja própria. Depois veio esse advento da gente franquear a marca, coisa que na época eu também era contrário, eu achava que eu ia ter muito problema com o franqueado, porque a coisa que eu mais via por aí era a guerra de franqueador e franqueado. Eu, pela minha forma de ser, de falar reto, de falar direto, de não medir as palavras, eu falei, pô, vai dar problema. Mas, na verdade, isso foi uma coisa que acabou sendo um ponto positivo da minha gestão enquanto fundador da marca. Aproveitando isso, qual foi o erro mais caro que você cometeu antes de chegar nessas 250 unidades? Foram vários erros, né? Mas assim... Mais uns dois, assim, que você considera que realmente... O primeiro de tudo foi demorar a franquear. Porque eu fui muito avesso à história da franquia. Eu achava realmente que eu ia ter muito problema. E depois que eu tive o dia a dia com a franquia, eu falei, caramba, dá certo, é legal, o relacionamento é bom, eu não tenho problema com eles. Então, assim, eu perdi alguns anos não franqueando. E foi um erro, porque como eu tenho muita facilidade de lidar com as pessoas, eu achava que o meu jeito grosso de ser era um problema, mas não, é a característica. Então, a gente, quando fala a verdade, a gente não precisa ter compromisso com a memória, né? E eu achava que isso ia dar problema, mas não deu. Então, isso foi um grande problema que eu tive lá atrás. E o outro grande problema, eu demorei a montar uma estrutura minha, 100% minha, de importação, de desenvolvimento de produto. Eu fazia sempre terceirizado com algumas pessoas e eu demorei a tomar essa decisão de fazer isso por conta própria. Isso fazem agora uns 7, 8 anos que eu já estou fazendo e perdi uns 5 anos nessa história e eu podia estar hoje muito mais parrudo do que eu estou. Eu quero contar mais uma, posso? Claro. E a terceira foi eu demorar a entender que o digital é uma ferramenta de ajuda para o franqueado e não é o inimigo do franqueado. Mas o franqueado entende isso no digital? Então, alguns já entendem porque estão vendo o meu movimento, estão vendo o movimento acontecer.
Outros não entendem porque assim, a unanimidade é burra, mas com o tempo eles vão entender porque se a gente não fizer, a gente vai ficar para trás no mercado. Pegando um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dos 3 assuntos. Você falou um pouco dessa produção hoje. Como é que vocês veem a produção? Você disse que a produção toda hoje você tem fábrica, né? Eu trago produto de fora. Então, Todo de fora. Praticamente 70% do nosso volume é mercado internacional, vindo de China, de Índia, de Paquistão. E 30% é desenvolvido no Brasil com parcerias com as indústrias nacionais, que entregam loja a loja. Como é que você vê essa mudança nessa parte tributária? Como é que ela está afetando? E o que você está fazendo para... Boa. Na verdade, isso vai afetar diretamente a franqueadora, né? Na parte do ISS, que vai ser um tiro no pé. E o que a gente vai fazer, mais uma vez, é se defender da total falta do governo, né? Nós vamos ser obrigados a levar uma empresa para dentro do Uruguai, empresa essa que vai vender para a nossa importadora, e essa importadora vai vender com a margem muito ruim para as franquias do Brasil inteiro. Aliás, não sou eu que estou fazendo, não. Várias empresas franqueadoras do Brasil estão fazendo o mesmo movimento. O que vai acontecer é simplesmente tirar recursos de dentro do Brasil e trabalhar com recurso fora do país. É ridículo, mas é verdade. E eu vou fazer uma outra pergunta que é de leigo aqui. O pessoal tem falado muito em Paraguai e Uruguai. Qual a diferença dessa parte tributária para os dois? Tem alguma coisa que fez você ir para o Uruguai que está melhor que o Paraguai? O pessoal tem falado muito aí, né, nas duas cidades, como tem até uma lei no Paraguai que eu acho que você produz tudo, só bota o botão. Foi feita por um cara da Calça Jeans, eu não vou lembrar o nome da empresa, que também tem essa parte tributária que ajuda muito, principalmente essa área de vocês, que tem uma carga muito grande. Sim. Porque tem já imposto de trazer, IOF, um monte de outras coisas que vocês têm, além desse final que bate aqui no Brasil. Né? Se você pegar hoje, por exemplo, tem 2 grandes exemplos, que é a Lupo, que está no Paraguai, e a Duomo, no Paraguai também. Então, nem sabia que a Duomo a Duomo produz muito dentro do Paraguai. Não, eu sabia que eles eram muito grandes. E são a maior indústria de cuecas do Brasil. E a Lupo com 800 franquias também produzindo lá, né? Mas no caso do Paraguai é muito bom para produção. No caso do Uruguai é diferente. No Uruguai é uma trade que é aberta dentro do Uruguai. Trade essa que compra os produtos provindos de China, de Paquistão, de Índia ou de qualquer outro país. E essa trading vende para a importadora do Brasil e essa importadora faz a distribuição. Aí o que acontece? Você deixa de pagar 16% no Brasil, que vai virar 33% ao longo dos próximos 5 anos, que vai subir de ano em ano, para pagar lá fora 3%. Só que esse 3%, você como cresce, você continua comprando e vendendo, então você deixa o lucro lá dentro e vai crescer a empresa e vai crescer resultado fora do país. Conseguiu entender? Consegui. Só no básico já é 13% de diferença. E vai virar 27, mais. Né? 27, 30. Vai virar mais. E isso, no produto, é uma margem gigantesca. Sim, sem dúvida. Pô, você está falando aí 33 em 5 anos, 1/3 do produto vai ser, além do imposto básico, é mais de 33, não é isso? É isso aí. Então, botar em 5 anos, ele vai ficar mais caro 1/3. Na verdade, querendo ou não. Na verdade, isso é o preço que vai ser cobrado pelo ISS, né? que é a empresa de serviço que é a franqueadora. Isso não é para conta da importadora, entendeu? Sim, mas vai chegar no final Mas no final, quem paga a conta é o consumidor, não tem jeito. No final, em 5 anos, todos os preços... Assim, todos não. Mas, vamos lá. A maioria vai crescer 33%, ou seja, 1/3 do valor do produto. Ele vai crescer, porque você tem que pagar. Sim. Quem não pagar ou fizer uma manobra boa, vai estar ganhando esse dinheiro. Exatamente. Concorda? Pelo menos parte dele. E aí você pode estar melhorando outras coisas, ou às vezes até dando, eu tenho um período que eu posso dar desconto. Eu posso aumentar a venda. Por quê? Porque eu tenho uma margem de maleabilidade com isso aí. Aqui não, eu vou ter que ficar preso a isso. Se não mudar, claro, como sempre aqui, nada... É que chega uma hora no imposto que ele fica tão alto
que não é vantagem para ninguém. A pessoa acaba deixando de produzir, deixando de comprar, porque a carga tributária fica um negócio absurdo. Então, assim, é um contrassenso hoje a cobrança dos impostos, ainda mais cobrando o que vai ser cobrado para o futuro. Absurdo. Pegando esse outro lado do digital, você falou que eu soube que você escreveu um livro, depois eu quero que você fale um pouquinho do livro. E você está entrando nesse meio, vamos dizer, tanto digital do CEO, fazer um movimento de mostrar mais a empresa, mas também de trazer mais visibilidade para a First Class. Como é que se deu esse movimento aí? A gente estava conversando um pouquinho antes, você fez um movimento de sair para estudar mais, fazer, ter grupos, ir para São Paulo. Conta um pouquinho disso para a gente aqui sempre busca mostrar para o pessoal como algumas empresas podem melhorar. Então, acho que uma dica aí de quem está fazendo essa transformação, acho que é importante para quem às vezes olha e fala assim, não, isso aí não muda a empresa, e a gente tem um exemplo aqui, a gente estava falando, que você viu uma mudança nesse movimento. A primeira mudança foi a mudança de mindset, né? Eu tinha certeza absoluta de que o digital ia acabar trabalhando a minha rede de franquias. Depois de um tempo, eu cheguei à absoluta convicção de que se eu não fizesse o digital, aí sim eu ia atrapalhar e muito a rede de franquias. Então, assim, eu consegui enxergar de que o futuro da minha empresa seria totalmente obscuro se eu não tivesse, se eu não montasse a omnicanalidade, eu não desse acesso aos consumidores a todas as plataformas que eles pudessem comprar, a todos os meios que eles pudessem comprar. A partir daí, eu falei, eu preciso estudar, porque eu sou um cara 100% analógico, como eu estava falando com você, eu sou da época dos Flintstones, né? Então, eu falei, eu tenho que adquirir conhecimento. Esse conhecimento eu comecei a adquirir através de podcasts, eu sou um viciado em podcast, para você ter ideia, no Spotify, o ano passado, eu assisti a mais de 13 mil minutos de podcast. A minha esposa fica louca comigo, ela fala, você quando bota a coisa na cabeça, já era. A partir daí, eu fiz 13 imersões, em grupos de imersões diferentes dentro de São Paulo, e a cabeça começou a abrir, né? Não adianta, porque eu não sabia o que era CAC, eu não sabia o que era lead, eu não sabia exatamente nada. Tudo para mim parecia que estava falando japonês. Eu falei, eu não posso, enquanto fundador da marca, não ter conhecimento a respeito das coisas. Depois disso, Cássio, teve um incômodo muito grande. Em dessas imersões que eu fui fazer, né? Cara, eu cheguei ali, a nossa empresa é a maior empresa de cama, mesa e banho do país. É a maior rede de franquias. E ninguém conhecia a First Class. Então, assim, eu, enquanto fundador da marca, eu fiz muitas coisas muito boas. Mas eu deixei essa história do brand da marca e do brand pessoal, eu nunca cuidei. Porque, na minha época, a gente tinha que ser muito bom, era de produto. E hoje, nem sempre o melhor produto vence, mas o produto mais falado, né? Então, já que eu tenho um produto muito bom, eu falei, deixa eu começar a me adaptar e cair dentro dessa mudança de comportamento, tanto das lojas, quanto da marca, quanto do André, fundador da marca. Hoje, o que você indicaria para quem está começando e estava no mundo analógico com você? Quais são os passos iniciais que você acabou vendo, que acabaram valendo a pena para você, para encurtar esse caminho? Porque, querendo ou não, todo mundo tem um processo, mas você já fez um processo e viu que funciona. Então, talvez você consiga dar para o pessoal aqui um atalhozinho. Como que você fez? Eu acho que esses são legais. Eu comecei a ler o livro, ou escutar podcasts tais. Dá algumas dicas para quem está começando agora, sair do analógico, para quem às vezes só estava no balcão, apesar de ser dono, fatura bem, mas está querendo agora deixar esse outro lado digital para todos os clientes e quem está acompanhando as marcas. Eu acho que o primeiro de tudo é a mudança de dentro da pessoa. Ela precisa acreditar que ela precisa evoluir enquanto gestora, enquanto fundador, enquanto dono do seu negócio. Isso é a primeira coisa. Apesar de ganhar dinheiro, tá? Apesar de ganhar dinheiro. Então, assim, esse recado, inclusive, é para quem ganha dinheiro, que às vezes você está ganhando dinheiro e o teu negócio vai perder tração daqui a pouco, e é questão de tempo. Depois disso, eu posso indicar aqui, eu sou eu leio demais. Então, assim, ano passado eu li 35 livros.
e todos eles foram livros de negócio. Então, até comprei, por exemplo, hoje vai chegar de tarde um livro para um amigo meu que eu comprei, que foi o Mindset. Né? Eu comprei um livro para ele de presente. Então, assim, é mudança de hábito. Leitura, podcast. Então, tem alguns podcasts de negócio que são muito bons. Já pode dar o nome Posso? aí. Então, Claro. eu vou falar aqui, ó, Gestão do Amanhã, do José Salib Neto e do Sandro Magaldi. Muito bom, porque vai abrindo a cabeça de vocês. Outro que eu indico também é o Extremos. Extremos é bem bacana, tem episódios muito bons. Extremos é o G4, do G4 com o Nardon e com o Alfredo, né? Às vezes com o Thales. Às vezes com o Thales, mas muito mais com o Nardon e com o Alfredo. Ali é outra coisa que você vai... Ali muita gente do mundo digital vai falando. Tem um outro que eu comecei a assistir há pouco tempo, que é da Hotmart, que também fala demais de mundo digital. É legal. Dependendo do episódio, Joel J. Então você vai abrindo a cabeça. Não tem... E outra coisa, quanto mais você aprende, mais você descobre que você pode evoluir. Porque quando você evolui como pessoa, você evolui também dentro do teu negócio. Agora eu vou voltar um pouco mais para a área, de novo, do empreendedor e de escalar a franquia. O que você acha que muda na cabeça do empreendedor quando ele sai da primeira para a 10ª e depois para a 100ª? Como é que vai mudando a cabeça do dono, do CEO, quando ele vai tendo esse crescimento? Ele é o mesmo processo? Ou ele só muda? Ou ele é repetitivo? Como é que... Porque, assim, querendo ou não, você vai ficando muito robusto, que nem Claro. você está hoje. Você tem muito efeito cascata de pessoas, processos e entregas, porque você não está falando de 500 pessoas. Só de loja, você fala 250. Se você botar 3 pessoas por loja, dá 750. Mais processo, mais produto. Então, como é que você vê esse crescimento e a mudança da cabeça de acordo com que você vai crescendo? Na verdade, a First Class está entrando para o 26º ano dela. No começo eu era dono. Hoje eu virei fundador e CEO, né? E assim, o que eu posso garantir para você é que existiram várias empresas dentro da First Class. O que trouxe a gente da primeira loja à 10ª loja foi um produto muito forte, com agressividade de preço, não pensando em nada, só em sobrevivência. E aí você começa a ganhar escala. Quando você vai ganhando escala, você começa a olhar, opa, peraí. No nosso caso, por exemplo, eu comecei a olhar para o mercado internacional. Eu falei, eu tenho que fazer o que os outros não fazem. E aí você começa a evoluir com o mercado internacional. A empresa vai crescendo, vai ganhando robustez. Daqui a pouco veio a história da franquia, coisa que eu era totalmente avesso, né? Mas eu vi que, mais uma vez, eu estava errado. Daqui a pouco, para ter franquia, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Aí entra uma palavra chamada empatia. Você precisa se colocar no lugar do outro o tempo todo e falar, isso aqui é bom para o franqueado? Porque a relação franqueador e franqueado é uma relação que você precisa enxergar as dores do franqueado. Se colocar no lugar dele e falar, esse movimento que eu estou fazendo, no futuro, ou nesse D0, vai ser legal para ele? Vai. Por quê? Porque você está lidando com a vida dos outros. E assim, a First Class faz muito bem isso. A relação que a gente tem é uma relação muito duradoura, muito forte, muito firme. E você vai moldando isso de acordo com o tempo. A gente tem 3 pilares que são fundamentais. Você falou, inclusive, 2 muito fortes, que a gente é muito bom em produto, em processos e em pessoas. Se você não tiver um time, tanto interno, quanto de franqueados, quanto de colaboradores no Brasil inteiro, você não anda. Então, só para você ter ideia, a gente tem um grupo... Eu tenho um grupo de WhatsApp com todos os funcionários da rede. E não é grupo de lista de transmissão, não. É grupo aberto. Inclusive, o produto, quando vem com algum problema, eles escrevem, mandam foto, falam comigo. Cara, isso é muito bom, porque você diminui as dores de cabeça. Então, eu estava falando de pessoas, né? Processos. Eu trabalho com produto importado. A gente trabalha com 6 meses de lead time do pagamento até a chegada do produto. Eu tenho que ter estoque regulador na nossa importadora, eu tenho que ter estoque regulador nas lojas dos franqueados, eu tenho que trabalhar com previsibilidade de giro de produto. Então, é o tempo todo olhando para frente. Se eu não tiver processo bem alinhado, eu estou perdido, eu não aguento. E isso não existia lá atrás. Quantos SKU você tem hoje? De cabeça fica difícil. Não, mais ou menos. Eu tenho 20 grupos de produto muito fortes. Desses 20 grupos de produto, a gente trabalha
com praticamente 4 tamanhos, e aí você entra para dentro de cor e estampa. E aí dão pelo menos uns 3, 4 mil. Não, era só para o pessoal entender que é um número gigante você pensar Sim. Em todas essas probabilidades que você tem que, vamos dizer assim, ajustar para poder estar girando 6 meses antes, estoque antes, para quem distribui, para lojista e para franqueado. Ainda tem loja própria, não? Zero. Você foi passando e virou tudo... 100% franquia. E outra coisa, né? Tem um negócio chamado imposto de fronteira no Brasil. Então, no Rio de Janeiro... Nos estados, né? Nos estados, exatamente. Então, os preços também são diferentes. Por quê? Porque tem produto que chega a 14% mais caro, por exemplo, em todo o Nordeste. Se você vender pelo mesmo preço do Rio de Janeiro, esse franqueado do Nordeste não ganha dinheiro. Então, você vê que dentro da mesma empresa tem vários modelos de negócio onde você precisa se enxergar e enxergar a dor do... Mas aí como é que faz para venda online? Então, para venda online vale a partir do preço do imposto de fronteira. Vamos dizer que uma toalha é R$100. O imposto de fronteira é R$100, fazendo de conta que o produto do Rio de Janeiro custa 88. A gente anuncia a partir do 100. A gente não anuncia a partir do Rio de Janeiro. E aí vira e mexe. No caso, você anuncia a partir do mais caro. A partir do mais caro. Outra coisa, a gente tem muito menos profundidade no site do que a gente tem nas lojas físicas. E por que disso? Porque, na verdade, isso é uma transformação, né? A gente era uma empresa 100% analógica. A gente está se transformando em omnicanalidade. Então, por exemplo, meu SKU, eu estou montando os SKUs agora, que estão começando a chegar os primeiros SKUs por tamanho, por cor. Era sempre caixa sortida, cara. Então, assim, você está vivendo uma transformação de dentro da empresa. Tem um monte de gente que quer me matar lá dentro, inclusive. Mas hoje, se eu te perguntar, qual seria a porcentagem que o digital faz desse $500 milhão? Cara, o digital, mais ou menos. O digital hoje não representa nem 3%. A gente vai crescer muito. E aí, vamos lá. Vamos entrar num pouquinho mais de número. Em 2025, vocês atingiram o que estava previsto de crescimento? No digital ou no... Não, em tudo. A gente teve um ano difícil. Ano de 2025 foi muito difícil. A gente tomou pancada alguns meses e a gente terminou um pouco acima do ano de 2024. Um pouco acima. Foi um ano muito difícil. Aliás, não foi difícil para a First Class, foi difícil para o varejo como um todo. E na parte digital? O digital foi embora. Porque, na verdade, eu tinha a Brasília amarela dentro do digital. Eu não tinha ferramenta nenhuma, eu não fazia nada, não olhava para o digital. Eu comecei a olhar, vou te falar que foi do meio de 2025 em diante para cá. E agora, para 2026, eu queria que você separasse a parte do varejo físico. Tá. O que você espera aí, qual é a previsão de crescimento, tudo. E também a gente falar um pouquinho do digital. Legal, é muito fácil. No meu varejo físico, a minha meta é crescer 20% esse ano, com base mesmo nas lojas. 100 milhões. Crescer 20% de venda. Você quer 100 milhões, isso? E no meu digital eu quero fazer 3 vezes mais. Chegar a 10%. Chegar a 10%. Quase. E assim, o digital eu tenho certeza que eu chego. Digital eu tenho certeza que eu chego. Por quê? Porque a minha ferramenta era tão ruim que só pela força da marca a gente vai conseguir fazer. Hoje o que você vê que seria o maior impeditivo no digital de crescer? Era eu. O cara que mais atrapalhava o digital era eu, 100% eu. Você está falando com a pessoa certa. Eu atrapalhava o digital a vida inteira. E assim, o que eu quero fazer, por que eu quero crescer 20%? Na verdade, eu tenho uma coisa dentro da First Class agora que eu não fazia, que é lançamento 12 meses no ano. Então, eu estou lançando moda em roupa de cama. Todo mês chegam de 2 a 4 itens novos, que é coleção curta, que você chega, o produto é vendido, a gente avisa para o nosso grupo de clientes e a gente não tem mais esse produto. Daqui a pouco, no mês seguinte, chegam mais 2, mais 3, mais 4, é vendido e a gente não tem mais. Então, isso vai fazer aumentar o fluxo de gente dentro da loja com essa história dos produtos novos. Muitos produtos, esses, inclusive, escolhidos pelos próprios consumidores. Mas isso hoje, como é que é vendido? Por exemplo, qual tipo de plataforma ou de comunicação que você usa hoje, por exemplo, nisso aí que você está falando?
de avisar, ele é um grupo especial? Tem alguma coisa disso? Você está trabalhando em cima disso ou ele Sim. chega na loja e faz um lançamento? Não. Na verdade, a gente trocou a plataforma, a gente virou Vetex, né? E a gente tem o nosso grupo de clientes VIPs, onde a gente, por exemplo, vai lançar um produto. Antes de lançar, eu peço a informação para o grupo, eles votam. A partir da votação deles, a gente compra o produto e depois, antes de chegar, a gente avisa para as consumidoras que está chegando e por elas terem ajudado a gente nessa construção do produto, elas têm um preço diferenciado para chegar. Isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente começou, que deu super certo, aliás, eu indico para o pessoal do varejo que está assistindo, um negócio chamado Live Shopping. Eu fiz 3 Live Shops ano passado e as 3 foram um sucesso. Sucesso. Live Shop é tipo do TikTok ou você faz... Não é, eu não entrei no TikTok ainda. Na verdade, eu contratei um profissional brilhante, faz um trabalho muito bom. A gente faz funil, busca lead no mercado, pessoas que, na imensa maioria, não conheciam a First Class. A partir disso, você seleciona, eles selecionam os itens que eles querem ver na live. Depois de selecionado, a gente abre e faz 1 hora de live. Com os produtos que foram com os pré-selecionados. produtos que foram pré-selecionados por eles, e aí a gente vende pelo Instagram e vende pela plataforma da gente. Para você ter ideia, a gente fez 3 ações dessas. Fizemos Black Friday, fizemos uma de inverno e fizemos outra no meio do caminho. Em cada uma delas, a gente vendeu cerca de R$500 mil em cada uma, em 1 hora. Número relativamente grande, né? Para quem nunca fez nada, para você ter ideia... a minha Vetex era a Vetex antiga ainda. A primeira vez que eu fiz caiu de tanta gente que entrou ao mesmo tempo. Então, assim, é uma construção de coisas novas. Tudo isso vai de encontro com o nosso começo da nossa conversa. Eu só descobri essas coisas porque eu saí da minha zona de conforto, comecei a aprender com terceiros, comecei a ouvir e, através dessas coisas que eu ouvi e aprendi, eu fui trazendo inovação para dentro da empresa. Outra coisa que eu queria pegar, eu tenho batido muito na tecla aqui, que a gente tem acompanhado o João Adib, e ele é um cara muito arrojado na parte de marketing e publicidade, comunicação em geral, e ele é um cara hoje que ele investe 12% do que ele fatura nessa parte. Qual o investimento hoje médio da First Class em cima dessa parte de comunicação? Parte de comunicação vai chegar a 4%. A gente não é nem meio. A gente não é. E por quê? Porque, na verdade, eu não tinha ferramenta. Então, se eu jogasse dinheiro no mercado, eu simplesmente ia queimar dinheiro. Essa é a verdade. Para a gente chegar nesse volume, a gente precisa estar com as plataformas todas azeitadas. Então, assim, eu contratei uma profissional de marketing de fora, agora eu contratei CRM, eu contratei gente para tomar conta de CRM. Então, você diria que você está reestruturando a parte de comunicação e marketing para poder acelerar na parte do investimento de marca. Eu vou falar você até mais crítico do que você. Você falou reestruturando. Vou falar que eu estou construindo e estruturando, porque, na verdade, não era nem construindo, nem quando eu falo reestruturando é porque você tinha, por mais que não seja o atual, todo mundo tem um objetivo de marketing desde que começou, cada um com o seu. A gente lembra aqui, a gente falou um pouquinho antes, ele já está no mercado há 26 anos. 26 anos é uma outra era para muita gente que está vendo a gente aqui. É uma outra era mesmo. E a gente está passando uma modernidade que as pessoas que mais acompanham a gente não entendem, que quem viveu os anos 2000, vamos dizer, hoje a gente está vivendo 3, 4 gerações numa só, até de tipo de comunicação. Porque você veio do analógico, venda muito física, dependendo de preço, de várias outras coisas, e a gente vem se transformando. Então, não é que não existia, é que não existia, às vezes, para o negócio. A gente falou muito, e eu vou bater aqui, que o que antigamente, nos anos 2000, o que o pessoal tinha que fazer? Vender e entregar, que seja no analógico, era o que tinha. Então, se você estivesse vendendo e entregando, estava funcionando. E no mundo de hoje, onde a gente está, você tem que vender, entregar, comunicar, participar, dar opinião, levar para o cliente. Então, quando a gente fala reestruturando, é porque ele veio nessa mudança. Tudo bem que ele, como ele falou aqui, ele viu em 2025, mas ele viu para poder mudar. Então, é um negócio que a gente
tá falando aqui mais uma vez, e eu estou perguntando justamente para outras pessoas que estejam acompanhando, começarem a olhar para esse lado do seu negócio e verem que o quão é importante, que nem ele deu exemplo aqui, o Live Shop. A gente vê algumas marcas fazendo, ele acabou de dar um número. Ele, que não estava acostumado, fez, e numa live faturou em média R$500 mil. Isso porque ainda não está do jeito que ele imagina. Ele está transformando ela. Igual você aí está na sua casa, às vezes mexendo nisso. Não quer dizer que você vai fazer 500 mil, mas você pode fazer 10 mil, 50 mil, alguma coisa que seja relevante para o seu faturamento, né? Exatamente isso. E eu vou falar uma outra coisa que é interessante. Esse ano de 2025 foi o ano que eu mais estudei, foi o ano que eu mais aprendi, e assim, é como se eu tivesse nascendo a empresa novamente. Então, assim, muita vontade de sair de casa para trabalhar, mas muita vontade de aprender, porque você fazer mais do mesmo é chato. E, 26 anos de mercado, sabe? É chato você fazer mais do mesmo. E, em contrapartida, quando você começa a aprender coisa nova, a tua cabeça abre, você começa a enxergar o mundo de uma outra maneira, você tem outra visão a respeito das coisas. Porque antes de eu estar falando isso para você, antes de eu começar a me envolver nessas coisas, as pessoas falavam comigo alguma coisa com relação ao mundo digital, com relação a essas novas tecnologias, eu achava que era história. Era a primeira pessoa a falar não. Então, assim, isso serve para vocês que estão assistindo o programa, porque eu sou um exemplo vivo disso. Eu também tinha um monte de ideias fixas a respeito dessas coisas. E o fato de eu sair da minha zona de conforto começou a me trazer experiências novas e eu chegar a melhor coisa do mundo é você chegar à conclusão que você está errado. Então, isso é muito bom. Eu vou te contar uma outra coisa. Por exemplo, eu viajava para as feiras internacionais, eu vou 2 vezes por ano para a China e vou 1 vez por ano para a Alemanha. E eu viajava sempre olhando os mesmos produtos. Através de uma viagem que eu fiz há 2 anos atrás com a minha esposa, ela me perturbou a respeito de um produto que eu falei que não, a princípio, e hoje é o produto mais vendido da rede. Então, assim, cara, o fato da gente ter 25, 30 anos de mercado não necessariamente quer dizer que você saiba muito, você tem que estar apto a aprender de novo. Até porque tá mudando, tá trocando a geração também. É o que a gente fala. Se você não mesclar, que é o que a gente está falando, para os dois lados, tanto para um lado para o outro, você tem que pegar a experiência que você tem e adicionar as coisas novas. É o que você está falando. Cada dia mais você vai melhorar e é que nem você falou. Você começa a ter outro tipo de visão para alcançar mais coisas novas. Exatamente. Aí você coloca um velhinho com 25 anos de first class, indo para o 26º, 100% analógico, começa a entender do digital, aí a gente fica muito forte. Porque você vê que você vai agregar valor ao serviço que você já faz com qualidade. Pegando isso, qual foi a decisão mais impopular que você teve que tomar na empresa e para escalar? Não, a mais impopular foi a entrada do digital. Você pode ter certeza disso, que muita gente foi contrária, muita gente olhou de cara feia, não acreditou, mas eu já consigo hoje ter a certeza absoluta de que o exemplo arrasta. Porque você pega hoje a imensa maioria dos meus franqueados fazendo vídeo, indo para a rede social, vários e vários colaboradores fazendo a mesma coisa. Então, assim, eles começaram a ver o André Pivetti fazer. Peraí, se esse cara está fazendo, por que eu não vou fazer? Porque uma coisa é você falar, né? Sim, a outra coisa é a pessoa ver a pessoa executando. Peraí, vamos embora. E aí você começa a fazer, começa a dar certo, porque aí gera movimento. Mas isso no início foi muito impopular, porque da mesma forma que eu era reticente, a imensa maioria dos franqueados e dos funcionários também eram. Com o digital. Com o digital, exatamente. Tem alguma coisa dentro da rede que não pode fazer, mesmo se alguém insistir, tem alguma... Não, olha só, eu sou extremamente aberto. Eu falo com todo mundo e eu gosto de testar. Então, se a pessoa vai me trazer um negócio, André, isso aqui, podia dar certo aqui, eu falo o seguinte, testa e vamos fazer? Aí ela testa, deu certo, eu puxo para a rede, porque eu quero melhorar. Vamos falar um pouquinho de dinheiro agora. Franquia dá dinheiro rápido ou dá trabalho primeiro e dinheiro depois? Que nem no dicionário. O
Dicionário, primeiro é o dinheiro, depois o trabalho. É igualzinho o dicionário, só que você vira para baixo. Dá muito trabalho, é muito bom para o franqueador, tá? Para o franqueador é muito bom, que a gente tem um taxímetro ligado, onde o cara vendeu, eu estou ganhando. Agora, para o franqueado, isso é um recado para quem tem vontade de ter franquia, o franqueado é o sexto a ganhar. Se ganhar. Primeiro ele tem que pagar o fornecedor, senão ele não tem produto. Depois ele tem que pagar o funcionário. Acompanha comigo. Depois ele tem que pagar o aluguel do shopping ou o aluguel da loja de rua. Depois ele tem que pagar o imposto para o governo. Depois ele vai pagar o royalties do franqueador. E se der tudo certo, ele vai receber. E não mude essa ordem, porque essa ordem é a única ordem que dá certo. Esse aqui é o sexto a receber, se receber. Aproveitando isso, qual o maior mito que as pessoas têm quando entram em uma franquia? Acham que vai trabalhar muito menos que na iniciativa privada, quanto isso é uma mentira. Vão trabalhar, na verdade, é muito mais, que a sua cabeça não vai parar nunca mais. Você acha que a franquia ela evoluiu um pouco o mercado do Brasil? Eu vejo que a franquia já teve alguns altos e baixos, só que ela parece que voltou de novo a pegar fogo, assim, girar muito rápido. A franquia, na verdade, é um negócio que já é testado, né? Então, assim, a pessoa tem... O brasileiro é um empreendedor nato. Por natureza, o brasileiro gosta de empreender. A franquia, na verdade, ela encurta a distância entre o teu sonho e a realidade. Ela deixa de ter, por exemplo, as empresas no Brasil fecham até 80% nos 5 primeiros anos. O resultado da franquia é infinitamente menor do que isso. Por quê? Porque eles testaram, o modelo é um modelo aprovado, é um modelo que, na maioria das vezes, já deu certo em vários lugares. Agora, como dica, para quem tem vontade de empreender, é o seguinte, liga para vários franqueados, visita a loja de franqueado, conversa para entender o dia a dia do franqueado. Porque, assim, tem muita gente que está preocupada em vender franquia. Eu estou preocupado do meu franqueado dar certo, porque eu vou ganhar dinheiro com o resultado dele. Quando a gente fala de franquia, por exemplo, a First Class tem 250 operações, mas eu tenho 50 franqueados. Ou seja... Média de 5. Média de 5 lojas para o franqueado. Então isso, e ele abriu a primeira, deu certo, abriu a segunda. Eu nunca abro 2 lojas ao mesmo tempo. Nunca. Ele tem que abrir a primeira, ele tem que rodar a loja, ele tem que ter experiência, tem que ter dado certo. Então, assim, é muito importante a pessoa que quer abrir franquia conversar com os franqueados da rede. Não é conversar com os franqueados indicados pela franqueadora. É conversar com os franqueados que ele quiser conversar. Faturar alto e não lucrar é mais comum do que as pessoas imaginam? Se não souber fazer conta, com certeza o dinheiro sai pelo ralo. O dinheiro sai pelo ralo, porque, na verdade, inclusive esse é um recado que eu mando o tempo todo. Em 2026, por exemplo, que vai ser um ano difícil, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano sem dinheiro no mercado, com juros altos, olha para dentro, olha para o teu custo de ocupação, olha para os teus funcionários se você não está com gente demais, olha para as tuas despesas recorrentes, porque dentro disso as pessoas acabam esquecendo que tem muito dinheiro na mesa. Pegando esse lado das 250 unidades, o que você acha que te dá mais dor de cabeça com isso? Produto, processo ou pessoas? Produto eu tenho 0 de dor de cabeça. 0 de dor de cabeça. Processos nossos, a gente tem que melhorar os processos o tempo todo. Então, assim, toda a construção que a gente está fazendo agora a partir da omnicanalidade está dando muita dor de cabeça, mas é pontual. E assim, com relação ao meu time, eu não tenho dor de cabeça com o meu time e eu não tenho dor de cabeça com meus franqueados. Então, eu não posso falar de pessoas. Agora, eu sei que as dores dos meus franqueados de contratação, isso é uma realidade não só da First Class, como uma realidade do Brasil. Hoje está muito difícil de contratar e está muito difícil de manter equipe. Isso é um fato. Mas eu não vivo isso. Se eu falar uma dor minha, a minha dor hoje é muito mais processual do que de produto e de pessoas. Dá para manter cultura com tanta gente diferente espalhada? A cultura da First Class? Eu estava perdendo isso, tá? Essa pergunta que você fez é ótima. Eu estava perdendo isso por quê? Porque a gente cresceu e eu sempre fui uma pessoa muito de campo, muito próximo das equipes. A First Class cresceu e eu comecei a perder o contato com as equipes e mantive o contato com os franqueados. Só que o meu recado não chegava às equipes do jeito que deveria chegar.
O que eu fiz de mudança com relação a isso? Aí a gente começou a fazer reuniões mensais, que eu já fazia normalmente, só que eu comecei a fazer online. Eu montei um negócio chamado Café com Pivete, onde eu falava com as equipes inteiras a respeito de produto, a respeito de estratégia, e é uma vez por semana. E isso ganhou corpo e isso virou um podcast. Então, assim, eu hoje bato papo com a equipe inteira a respeito de mercado, a respeito de várias coisas, trago gente para falar de varejo, de empreendedorismo. Então, você vai diminuindo a distância com as pessoas e vai voltando até a cultura que a First Class sempre teve. E você tem razão, a gente vai perdendo com o tempo. E é muito importante isso. Qual tipo de franqueado hoje ele não deveria estar no sistema de franquia? Cara, o cara que não quer pedir, dá licença, por favor. O cara quer fazer do jeito dele, da fórmula dele, achando que ele é dono do negócio. Ele não é dono do negócio do mesmo jeito que o franqueador não é dono do negócio. Eu chego na loja de todo mundo e falo assim, dá licença, por favor, posso? Eu quero sempre trocar. Eu quero ajudar ele e dar a mão para ele. E tem gente que quer fazer por conta própria. Esse cara não pode ter franquia. Esse cara precisa ter... não é nem que não tenha capacidade, não. Ele, às vezes, tem capacidade, inclusive, para ser franqueador. Mas, às vezes, ele não tem a cabeça para ser um franqueado. Nem todo empreendedor está pronto para ter franquia, você acha? Eu tenho absoluta certeza que sim. Tem muito empreendedor que ele tem que trabalhar sozinho. Tem que ter o modelo de negócio dele. Porque se você não tiver... se você não for bom de gente, se você não for bom para escutar, para ouvir o que a pessoa está falando, para entender que 1 mais 1 é igual a 2, agora uma ideia mais uma ideia é igual a milhões de ideias, você não pode ter franquia. Se você pudesse falar uma verdade dura para quem quer empreender hoje, qual seria? Uma verdade dura, o empreendedor é fadado ao fracasso. Ele não é fadado ao sucesso. Então, se prepara, porque você está entrando numa guerra com o estilingue. Numa guerra com estilingue? Com estilingue. O que você faria diferente se você estivesse começando hoje do zero? Nada. Nada. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória enquanto representante comercial, enquanto vendedor, enquanto dono de marca e enquanto franqueador. Cara, não... Mas você não teria, por exemplo, que nem você falou, entrado no digital antes? Porque o digital começou agora, né? Eu estou imaginando... 2020. Ah, não. Olha só, eu começaria... Que nem você falou. Não, eu estou pegando isso por quê? Porque você falou algumas coisas aqui. Eu mexeria nisso. Que são coisas que você viu que evoluíram, só que não... É que a partir de 2020, a gente sempre fala aqui, dizem que com a pandemia a gente andou quase 10 anos, que ia demorar 10 anos para ter isso. E a gente teve que andar ou morrer, né? Sim. Então, assim, que nem você falou, teve muita gente que em 2020 teve que fazer. Eu vou aproveitar até usar esse gancho. Já que você falou que entrou mais para agora, como é que foi esse período de 2020 para você, já que você não estava no digital e a maior parte das pessoas fechou? Você tinha um negócio que devia ser, sei lá, 80%, 90% físico, né? Era muito mais 100% físico na época. Então, como é que foi essa virada de chave naquele momento, né? Que você fez e como é que foi para você, já que você não estava no digital assim e a gente vê que, não sei, cada um tirou um coelho da cartola que não sabia que tinha. A primeira grande decisão que eu tomei, eu vou voltar para o dia 16 de março de 2020. Né? 16 de março de 2020, cheguei no Brasil, dia 18 de março fechou tudo aqui no Rio de Janeiro. 10 dias depois, eu já estava com 3, 4 pessoas da equipe dentro do escritório, imaginando o que podia acontecer. Então, assim, a primeira coisa que foi muito importante foi eu não fiquei em casa. Eu não segui a recomendação do governo. Eu fui para dentro do escritório. A partir dali, eu enxerguei que a gente precisava voltar a comprar da China, senão a gente ia ficar sem produto. Eu falei, se acabar o mundo, tá tudo certo, eu não preciso pagar ninguém. Agora, se não acabar o mundo, eu não posso ficar sem produto. Voltamos a comprar. E depois a gente começou a fazer um movimento com o nosso banco de dados para vender para o WhatsApp. E começou a dar resultado. Esse negócio está dando certo. Então, assim, o março não se vendeu nada do dia 18 em diante, abril vendeu
12%, 15% da meta. Maio vendeu, chegou a 40%. Junho, a gente quase bateu a meta. De julho em diante foi uma loucura. Então, assim, foi toda uma mudança de comportamento, Então, entendeu? mas você teve que aprender, né? É que nem a gente está falando aqui. Você foi aprendendo com... Método trocando japonês. com um pneu andando. Por quê? Ou você poderia ficar parado e não vender. Não poderia, mas, vamos dizer, na cabeça de algumas pessoas, o pessoal, dá para ficar parado. Pô. Não dá porque as contas chegam, todo mundo... Por mais que desse para segurar algumas coisas que teve um movimento global, você não consegue... Você tem uma você já devia estar com quantas unidades? Eu tinha pelo menos umas 180 lojas, eu acho. Então, tudo já girando, compra, você ainda que tem que pagar com o tempo na frente, tudo isso. Aí imagina, você está olhando, é até uma coisa difícil de pensar, quem não... Imagina você, para de vender, você tem um monte de compromisso para pagar. Sim. E pensar assim, o que eu compro para frente? Igual você falou, compro para frente ou não compro? Espero ou não espero? Se eu esperar e não tiver, eu posso não vender. Se eu comprar e também não acontecer, eu também não... Não, e outra coisa que é importante, né? Você estava andando em nuvem, você não enxergava nada. Você só tinha percepção se ia dar certo ou não, mas você não tinha uma ideia convicta. Então, quando a gente chegou à conclusão de que precisava comprar, foi bem assim mesmo. Eu falei, olha, se o mundo acabar, eu não preciso pagar. Agora, se não acabar, eu vou precisar de produto. Essa foi exatamente isso que eu falei na época. E a mudança vai de dentro da gente. Se eu tivesse ficado em casa, eu não teria tido 10% das ideias que eu tive saindo de casa e indo para dentro do escritório. Porque eu falei, vou precisar tomar atitude. Porque quando você está em casa, você não pensa muito bem a respeito. Quando você está numa mesa, trocando ideia com as pessoas, a conversa começa a andar. Você começa a ouvir, opa, peraí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para você ter ideia, a gente chegou naquele 1º de dezembro, a First Class eu acho que era a única empresa do mercado de cama, mesa e banho que tinha produto para vender. Ninguém mais tinha. A gente tinha produto, eu cheguei a pagar $400 um frete internacional. Em contrapartida, eu cheguei a pagar $13 mil um frete internacional. Eu comecei a embalar mercadoria a vácuo vindo da China, para economizar espaço. Então, essas mudanças todas foram porque eu estava dentro do escritório pensando na operação. Você lá no escritório, você tem um braço direito, um conselho, um pessoal que ajuda nisso aí, vamos dizer assim, tipo um gabinete de crise que teve nessa época, ou o pessoal, todo mundo se juntou, como é que foi esse? Eu trago sempre uma pessoa ou duas dentro do marketing, eu trago uma pessoa da importação, eu trago 2, 3 pessoas do compras e trago gente da supervisão. Porque aí você tem loja na mão, você tem a parte da importação na mão, você tem a parte da estratégia na mão e a gente troca ideia o tempo todo e não tem esse negócio de chefe não, é trocar ideia como todos iguais, entendeu? De uma maneira muito horizontal. Qual a habilidade vale mais hoje, marketing, vendas ou gestão? Cara, para mim, vendas. Olha, eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Se você não faz gestão sem venda, você não faz marketing sem venda. A partir da venda, você constrói tudo. Então, seria vendas e depois... Vendas, gestão e marketing. Outra frase. Empreender não é sobre motivação, é sobre aguentar pressão? O tempo todo. Na verdade, é constância. A motivação a motivação é um batimento cardíaco. Você pode estar aceleradíssimo, você pode estar lá embaixo. A constância te leva a um equilíbrio que a motivação nunca vai te levar. O motivado, daqui a pouquinho ele para. Daqui a pouquinho ele para. Qualquer coisa pode tirar o motivado do caminho. E a pressão você vê o empreendedor... Como que você vê o empreendedor no Brasil assim? Você se considera um empreendedor ou um empresário? Não, eu nunca fui empresário. Eu sou empreendedor, eu sou vendedor. Eu sou vendedor por essência. Esse negócio de empresário, eu não sei nem o que é esse termo direito, para te falar a verdade. Eu a vida inteira fui um vendedor, eu continuo sendo vendedor, sou apaixonado pela minha profissão. A gente, para estar no dia a dia com as pessoas, a gente tem que gostar de gente, a gente tem que gostar de vender as coisas, porque assim... Você imagina o seguinte, tomar conta de 250 operações, tomar conta de mais de 1.000 funcionários, estar ali lidando com eles. Se você não tiver habilidade e humildade para ouvir, para estar perto, você não chega a lugar nenhum. E assim, o empresário toma conta de empresa, eu tomo conta de gente. Aproveitando isso, o que ainda te motiva depois de chegar em 250 unidades? Tanta coisa.
Hoje, por exemplo, essa transformação digital da empresa é uma coisa que me motiva demais da conta. Ter uma meta clara, onde a gente quer, nos próximos 5 anos, ser a maior empresa de omnicanalidade do país, ser motivo de orgulho para os nossos consumidores, isso me motiva. Ser motivo de orgulho para a nossa equipe, sabe? Você ter uma liderança transparente, onde as pessoas sabem onde você quer chegar e você só vai chegar se estiver de mão dadas com elas, pô, isso é uma coisa que me motiva. Outra coisa, melhoria. Eu adoro melhorar, adoro evoluir. Então, isso é muito importante. Isso é outra coisa que me motiva. Daqui a 5 anos, o que você quer que as pessoas falem sobre a First Class? Elas vão ficar extremamente satisfeitas com o que a gente vai entregar nesse trabalho de mundo digital. Eu tenho certeza disso. Qual o próximo nível? Mais escala ou mais qualidade? Qualidade o tempo todo, robustez o tempo todo. Escala a gente vai ganhar através de um time forte e de um trabalho muito bem feito de alicerce. Eu, por exemplo, Cássio, para você ter ideia, eu nunca anunciei na minha vida para vender uma franquia. Eu nunca anunciei, eu nunca gastei R$1 para botar uma propaganda de venda de franquia em lugar nenhum. A First Class cresceu de maneira orgânica, dando certo com o primeiro abrindo a segunda loja, e ele daqui a pouco indicando para um amigo que eu, gostando da pessoa, abria uma loja, se eu não gostasse, não ia abrir. Eu tinha que ter empatia com a pessoa, eu tinha que gostar da pessoa. E a First Class chegou onde chegou dessa forma. Então, mas aí eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vai. Você não acha que, já que teoricamente é muito bom a franquia da First Class, se você fizesse um investimento, você não estaria muito maior? Não tenho dúvida nenhuma disso. Zero de dúvida. Outra coisa, eu gostaria de estar maior? Não, conhecendo você agora, acredito que sim. Não, eu quero vender mais com a mesma base de franqueado. Dando para eles a oportunidade. Aumentando o número de franquia por franqueado, é isso? Aumentando Ou aumentando o faturamento por loja? Aumentando o faturamento por loja. E se eles crescerem em loja sem problema nenhum. Então, aproveitando isso, vamos lá. Para abrir uma loja hoje, vamos falar agora esse outro lado de eu quero abrir uma loja. Como é que é o processo e quanto custa, média de faturamento? Tá, você monta uma unidade da First Class hoje sem pagamento de luva, sem o pagamento de luva, porque tem lugar que paga, tem lugar que não paga. Você gasta em média R$300 mil com o primeiro estoque pago. Então, é um investimento relativamente baixo. A venda da First Class ela vende hoje em torno de R$130 a R$140 mil por unidade. Essa é a venda média da empresa. Te deixa uma margem entre 8% e 15%. Eu vou te falar, não vou cravar um número exato, porque quanto mais varia das lojas. Exatamente. Quanto o teu custo de ocupação for menor, maior o teu resultado vai ter. Só que aí você entra com problemas que você começa a vender mais, o simples aumenta. São coisas do nosso governo que a gente não consegue ter um número exato, mas entre 8% e 15% tanto que as pessoas abrem a primeira, ganham dinheiro, abrem a segunda, ganham dinheiro, abrem a terceira. Então, assim, elas são satisfeitas. Para você ter ideia, a gente, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, a gente sempre está no nosso segmento entre as 3 primeiras, sempre. Nota acima de 8 o tempo todo, 7,80 e pouco, 8 e pouquinho. A gente sempre é uma das empresas com maior nota de toda a pequena empresa e grande negócio. Eu não vou falar de selo de excelência, porque selo de excelência para mim é obrigação, então a gente tem selo de excelência desde o primeiro ano, mas isso para mim é obrigação, já faz parte da cultura da empresa. Se eu quiser hoje, se quem quiser tem que procurar o quê? Rede social, o site, como é que faz aí? Normalmente entra no site tem lá, seja franqueado. O site é firstclass.com.br. Isso, First Class Home. firstclasshome.com.br para quem quiser. Quem quiser te seguir... André.pivete. Agora, como uns cortes prontos aqui que a gente... O erro que quase me fez perder tudo antes das 250 unidades. Grande erro. A importação não estava na minha mão. Eu comprava de terceiros. Esse terceiro ficava com as duplicatas dos franqueados. Esse cara me deu um balão que eu quase quebrei. Que erro. Como doeu. Mas deu para se recuperar e ajustar, né? Deu. Por que a maioria das franquias quebra mesmo faturando alto, na sua visão? Na minha visão, é porque eles não têm o controle do caixa. Porque as pessoas misturam a física com a jurídica, elas olham
para a venda e não olham para as despesas. A despesa é mais importante que a venda, que é onde você controla. A despesa você tem a obrigação de controlar. Como é que vocês, como franqueadora master, dão esse suporte para os donos de franquia? Então, eles têm que me apresentar o DRE mensal. Em cima do DRE, eu cruzo o DRE deles com o DRE da rede. Onde tem problema, eu olho. Se ele estiver passando por alguma dor de barriga, eu ajudo. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo. O shopping está... Eu vou dar um exemplo para você real. Tem uma franqueada nossa de Jundiaí chamada Vanusa, onde o shopping dela estava com obra em todo o piso dela. Imagina com o faturamento dela como caiu. Sim, sem fluxo de pessoa, não Exatamente. vende, né? Imagina o desconto que ela teve. Quase nada. Eu não cobrei royalties dela por quase 2 anos. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar a mão para eles, entendeu? No que for possível, vendo o pessoal que está trabalhando. E o meu time de franqueados é um time que trabalha. A pessoa não chega a 5 lojas em média brincando. Aproveitando que você falou um pouquinho, você vê hoje, a maioria da loja de vocês são em shopping ou são em rua? E o porquê? 65% das lojas são em shopping, 35% em ruas. E assim, a expansão foi feita a partir do Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro, a First Class é oriunda do Rio e eu comecei a jogar o Ordem do Rio de Janeiro. Então eu abri a primeira loja, daqui a pouco, ao invés de eu ir para outro bairro, eu ficava no mesmo bairro, depois eu abri a terceira dentro do mesmo bairro e fui crescendo dessa forma. E a gente cresceu fora do Rio da mesma forma, crescendo também, ganhando micro-regiões. Eu não tenho preferência com relação a shopping ou relação à rua. Tem muita loja de rua que opera muito bem, que é importante que ela não tenha uma venda tão boa, mas ela tem um custo de funcionários menor e um custo de ocupação em relação ao faturamento. E o fluxo? Você não acha que o shopping, às vezes, para iniciar é mais fácil? Ele pode ter um valor, mas ele pode ter um fluxo e ajudar na venda de largada. Não, se o shopping for um shopping já consolidado, você vai entrar com muita facilidade, ainda mais se você não tiver concorrentes diretos, que é uma coisa que acontece muito pelo Brasil. Hoje a First Class é uma empresa que a gente não tem muito concorrente. Tem mais concorrente de lojas de departamento do que lojas exclusivas. Então isso também é outra coisa que ajuda demais. Você tem 2 ou 3, né? Pode falar se quiser aqui. Não, a gente tem hoje uma M. Martin, a gente tem uma Zelo, a Zelo é muito forte em São Paulo. M. Martin é uma marca hoje que perdeu muita força. Então ela já foi mais forte no Rio. Já foi mais forte no Brasil. Ela fechou muita operação. Porque eles pediram recuperação judicial e por aí tem uma série de problemas dentro da marca, entendeu? Então, assim, redes nacionais com força... Hoje essas, tipo Riachuelo, seriam... Sim, é um concorrente, mas não atrapalha. Não, sinceramente, não atrapalha. O que atrapalha é a gente deixar de fazer o nosso dever de casa bem feito da porta da nossa loja para dentro. Escalar rápido, sem processo, é receita para desastre? Com certeza. Vai morrer. Vai morrer, não tem jeito. É a história da guerra que a Alemanha foi invadindo a Rússia e a Rússia foi recuando. Recuava e queimava tudo. Recuava e daqui a pouco eles morreram congelados porque não tinham o que comer. Você vai perder a guerra, você tem que crescer com estrutura. Não pensa que depois eu vejo que você vai dar um tiro no teu pé. Aproveitando essa parte de escalar, você acha que tem mercado para você chegar a quantas unidades no Brasil? Tranquilamente a 800 lojas. Tranquilamente. A outra coisa é o meu desejo. Eu não trabalho para ser o maior. Primeiro, a gente teve a vontade e o desejo de ser a melhor empresa. Você ser a melhor, hoje a gente consegue ser a melhor para os nossos franqueados e ser, por coincidência, a maior. Mas eu não tenho aquele desejo de quantidade de unidades, entendeu? Eu nunca tive. Vou aproveitar que a gente está chegando no finalzinho aqui, ó. Um brinde do nosso apoio aqui da Évora para você. Pô, obrigado, amigo. Muito obrigado. Espetáculo. Depois eu olho. Depois, pode ficar tranquilo. Aproveitando, nem todo empreendedor deveria abrir uma franquia, né? Sim, com certeza. Você acha que, pelos motivos que você falou, do empreendedor, às vezes, ele tem uma visão dele e na franquia ele tem mais que seguir parâmetros? A franquia é uma troca, né? A boa franquia é uma troca. A franquia ruim é uma imposição. Eu odeio imposição. Então, por exemplo, eu seria um cara muito difícil de lidar com empresas, com redes de franquia que impõem o tempo todo.
Então, o cara que tem dificuldade nisso, ele precisa tentar um negócio próprio, não tem jeito. Mas, por exemplo, ele poderia funcionar numa como a sua, que é mais maleável. Poderia, mas primeiro ele teria que entender quais empresas são maleáveis e quais não são. Por exemplo, eu sou muito mais maleável depois de um tempo de casa do que no início. Porque no início ele quer fazer muita coisa, só que ele não conhece ainda o nosso processo. Então ele tem que ter conhecimento do nosso processo, de como a gente funciona, para a partir dali ele somar na melhoria da nossa operação. Outra coisa, faturamento alto não significa lucro. Por quê? Porque uma coisa é quanto você vende, a outra coisa é quanto você deixa. Você perde dinheiro, às vezes, na margem. Você começa a queimar a margem, você começa a ter custo alto desnecessário. Então, o DRE é uma ferramenta que a pessoa precisa olhar o tempo todo. Às vezes ele está com o estoque muito alto, às vezes ele está antecipando o cartão e está deixando dinheiro na mesa, está com custo de funcionários muito alto. Às vezes ele pode trocar de ponto, ir para um ponto que ele vai pagar um aluguel menor. Às vezes vender menos é mais vantagem para ele que uma venda maior. Então, assim, ele precisa realmente enxergar aquele negócio de uma maneira muito mais crítica do que o vamos lá, minha gente. Entendi. O maior mito sobre franquias no Brasil. O maior mito sobre franquia no Brasil é achar que você vai trabalhar menos do que você trabalha. Muita gente tem esse negócio na cabeça. Eu vou abrir uma franquia que agora eu não vou trabalhar mais. Mentira. Vai trabalhar muito mais do que ele trabalhava. Uma outra coisa que a gente acabou não falando, que queria que você falasse, é essa daí, depois vou fazer a consideração final. Você lançou um livro. Você acabou não falando. Sim. Queria que você deixasse o nome, falasse como é que começou o processo do livro aí e aonde as pessoas encontram para comprar. Legal. Na verdade, eu sou um ex-lavador de carro, né? E os livros mudaram a minha vida. Através de um livro que eu comprei, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu comprei um livro em Madureira, num camelô, um livro usado, e eu li esse livro. Eu tenho TDAH, então assim, eu tenho dificuldade para ler, nunca gostei de ler, e esse livro começou a mudar a minha vida. Através da leitura desse livro, eu comecei a me tornar um vendedor melhor. A partir de lá, eu nunca mais parei de ler. Hoje eu já leio com prazer. Faz muitos anos que eu leio com prazer, porque eu comecei a perceber a mudança dentro de mim. E eu tinha vontade de passar para as pessoas que não têm acesso às coisas, de que nada é impossível. Porque se aconteceu comigo, através da persistência, através da força de vontade, pode acontecer com qualquer pessoa. E eu queria passar isso em vida para as pessoas. Então foi através disso que eu lancei o livro Nada é Impossível. Ele tem na Amazon, ele tem no Mercado Livre e tem em todas as lojas da First Class. Na loja consegue comprar o livro também. Na loja consegue comprar também. Afinal de contas, né? Nada mais justo que a loja ter o livro do fundador, né? Aproveitando isso, eu gostaria que você deixasse aí uma lista de 5 livros que você acha que todo mundo que está no meio de negócio deveria ler, já que você é um devorador de livros. Ótimo. Bom, vou começar com Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é fantástico. Eu vou falar de Mindset, que é muito bom, mas é muito bom. Eu vou falar do Gestão do Amanhã, do José Salib Neto e Sandro Magaldi, que eu sou fã dos dois. Eu vou falar da Estratégia do Motor 2, que é deles também. E vou falar de um outro livro que é muito importante para vocês que querem fazer 30 coisas ao mesmo tempo. É o livro A Única Coisa. Fantástico, onde você trabalha o seu foco o tempo todo. Esse seria seu top 5. Top 5. E agradecer pelo programa, por você ter vindo aqui, contado um pouco da sua história. E gostaria que você deixasse uma consideração final para o pessoal, uma mensagem para quem está começando agora, para quem quer mudar de vida, quer mudar de patamar, quer, de repente, arriscar em alguma coisa, fazer esse turnaround que você deu aí. Claro que tem que ter trabalho e tudo, mas, às vezes, é um pontinho, uma chavinha que mexe. Você já passou por isso. Nada mais justo do que você deixar essa dica aí para o pessoal. Bacana. Bom, primeiro que a mudança está dentro de você. Só você pode mudar o teu amanhã. Mas como é que você muda? Você muda a partir da sua cabeça. É você se abrir para o novo. É você querer ter vontade de aprender. Gente, a gente sabe que o 2026 vai ser um ano difícil.
A gente sabe disso tudo, a gente já sabe. Agora, ao invés de a gente usar a bengala para arrumar desculpa de que vai ser difícil, é a gente arrumar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de aprendizado, de estudo de coisas novas. Isso aqui, por exemplo, é uma grande ferramenta, que é um podcast, que me mudou enquanto fundador de uma empresa que é a maior do país. Por que não vai mudar você? Então, assim, a gente é do tamanho dos nossos sonhos, a gente pode construir um futuro melhor para a gente, basta a gente acreditar. Então, quer deixar algum recado, alguma coisa? Não, eu estou satisfeito e o recado é esse que eu acabei de dar. Meu muito obrigado. Então, pessoal, vocês quiserem comprar as coisas, tem o site da First Class, o livro dele está na Amazon, está lá no... A gente vai deixar na descrição dos canais, tá? Para quem quiser acompanhar, vai deixar a rede social dele, André.Pivete. Oficial. E vocês acompanham a gente no Spotify, no Apple Music e no YouTube. Curta, compartilhe, mande para o pessoal. Aqui a gente sempre busca dar dicas para quem quer empreender, quer novos negócios. E até mais. E obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Valeu, meu parceiro.